Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre fórmula da flexão, beleza? Vamos ver qual é o nosso enunciado, vamos ver o que esse exercício quer que a gente faça e aí a gente vai entender, né, quais são os principais pontos que a gente precisa saber sobre essa matéria, tá bom? Então, ó, nosso exercício diz o seguinte, ó, a viga é composta por 3 tábuas de madeiras pregadas, como mostrado na figura. Aqui é a minha figurinha, então isso aqui é como se fossem 3 tábuas de madeira, tá? Se o momento que age na seção transversal for um M igual a 1,5 kN vezes metro, determine a tensão de flexão máxima na viga. Faça um rascunho da distribuição de tensão que age na seção transversal. Isso aqui, ó, esse rascunho que ele pede é só o diagrama de tensão com relação ao momento fletor, tá bom? Então vamos ver como é que a gente vai seguir isso daqui. A primeira coisa que a gente tem que ver da nossa solução é que a gente precisa lembrar que a nossa fórmula de flexão é dada por menos o momento vezes y dividido por i, tá bom? A gente já viu que o y e o i, na parte teórica, a gente viu que o y e o i dependem da linha neutra, tá? Então a gente vai ter que calcular a nossa linha neutra. Como o momento fletor não depende da linha neutra, a gente já vai calcular o valor dele e o sinal, tá? Então, ó, o nosso momento fletor está agindo dessa forma. Quando gira nesse sentido, né, a gente já sabe que esse giro aqui, ó, o meu dedão vai indicar para onde tem que ir meu momento fletor. Então, se eu giro assim, meu momento fletor está na direção de Z. Como vai mostrar aqui minha figurinha, ó, em laranja. Meu momento fletor, ele roda assim, meu dedão fica na direção de Z. E esse valor já foi dado no enunciado, ó, 1,5 kN vezes metro. E a gente sabe que é positivo porque está na direção do meu eixo Z, beleza? O próximo passo, a gente viu que tinha que calcular a linha neutra, né? Porque para eu calcular y e i, eu necessito ter a minha linha neutra, senão eu não consigo fazer as minhas contas, tá? Então, como é que vai funcionar essa linha neutra que a gente vai calcular, ó? A primeira coisa que você tem que fazer é definir uma origem. E eu sempre vou definir a minha origem lá embaixo, tá? Sempre defino a minha origem na parte de baixo. A segunda coisa que você faz é separar esse cara em figuras mais simples, ó. Que é o que eu fiz aqui, ó. Fiz um retângulo lá em cima, um retângulo no meio e um retângulo embaixo. Geralmente, a gente vai dividir em retângulos, tá? Desses retângulos, né, a gente vai ter que tirar duas coisas. A primeira é a área de cada um, área 1, área 2 e área 3. E também a distância do centroide de cada um deles com relação à origem que a gente definiu, ó. Então, ó, centroide desse cara, y1. Centroide desse cara, y2. E centroide desse cara, y3. E a gente sabe... Desculpa. E a gente sabe que o centroide de cada um desses caras, né, vão partir do meio do meu retângulo. Então, meio desse retângulo, meio desse retângulo e meio desse retângulo. Tendo esses valores, eu consigo fazer, ó, a minha tabelinha. Essa tabelinha eu vou relacionar área, y, e vou fazer área vezes y, certo? Porque, olha só, primeiro, retângulo 1, calculei a área e o y1 dele. Retângulo 2, área, y2. Retângulo 3, área e y3. E fiz aqui embaixo, ó, um somatório de áreas e um somatório de áreas vezes esse y que eu calculei. Para que eu fiz isso? Para eu calcular exatamente, ó, a posição da minha linha neutra. Ó, y neutro, né, quer dizer, y médio, que é o valor da minha linha neutra, é o somatório de área vezes y, que eu já calculei, ó, 4.909.800, e o somatório das minhas áreas, que é 22.700. Então, ó, dividindo um pelo outro, eu já calculo a minha linha neutra. Então, essa tabelinha aqui, ó, vai ser muito importante para facilitar o cálculo da linha neutra. Tendo a linha neutra, a gente consegue calcular o momento de inércia e y, tá? Vamos começar com o momento de inércia, que é o mais complexo, vamos dizer assim. Não é tão difícil, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a gente já sabe onde é a nossa origem e onde está a nossa linha neutra, né? A gente acabou de calcular esse 216,3. A gente também já sabe que a nossa peça está subdividida. Essas são as subdivisões da nossa peça. O que a gente precisa saber dessas subdivisões? D1, D2, D3. Agora eu estou calculando a distância do centroide da minha peça até a minha linha neutra, tá? Não estou calculando mais até a minha origem. Eu calculo o centroide de cada uma das peças até a linha neutra. E eu vou usar, como são retângulos, o cálculo também do momento de inércia. O que eu vou precisar saber então? Preciso saber a área de cada retângulo, preciso saber D1, D2 e D3 e preciso saber o I de cada um deles. E também vou fazer, nesse caso, uma tabelinha. Aqui é a minha tabela. O que tem nessa tabela? Momento de inércia de cada um deles, área de cada um deles, distância do centroide até a linha neutra e
um valorzinho aqui que é a área vezes essa distância ao quadrado. A área vezes distância ao quadrado, ok? O I eu calculei por BH ao cubo sobre 12 e depois somei tudo. E depois eu calculei A e D separado, ó, mas não faz, para mim não faz diferença calcular o somatório deles, porque o que é importante é eu saber esse área vezes D ao quadrado. Por que é importante eu saber esse cara aqui? Porque olha só, para eu calcular o momento de inércia da minha peça, eu vou fazer um somatório de I's de momentos de inércias mais áreas vezes DI's ao quadrado, ó. Áreas vezes DI's ao quadrado. E eu já sei quanto que deu isso. É só eu pegar esse cara e somar com esse cara aqui, ó. É o somatório de I's com o somatório de área vezes DI's, né? Então, o meu momento de inércia, em milímetros a quarta, vai ser dado por esse valor aqui. Lembrando, né, que as medidas que nós estamos usando são aquelas que foram dadas no enunciado, tá? Que são essas medidas aqui, certo? Então, ó, calculamos o momento de inércia, vamos calcular o valor de y e as tensões, né, devido ao momento fletor, que é exatamente o uso da nossa fórmula de flexão. A gente sabe que o nosso y, ó, é a distância da linha neutra até a extremidade da nossa peça. E olha só, calculei o y mais e o y menos, lembrando que para cima é positivo e para baixo é negativo sempre, tá bom? Então vamos calcular as nossas tensões, tanto positiva quanto negativa. A nossa tensão positiva primeiro, a gente sabe que a fórmula começa com um menos, certo? A gente vai calcular o nosso momento, ó, que é 1,5, que está na unidade de quilonewtons vezes metro, tá bom? Isso vezes o nosso y para baixo, né? Porque se o y é negativo, menos com menos vai dar mais. Então, menos 216,3. Só que esse cara aqui, ó, tá em milímetros, tá? Então, para facilitar a conta, eu vou multiplicar esse quilonewton por 1000 para virar newton. Então, estou multiplicando aqui, ó, o primeiro 1000. E vou multiplicar esse metro por 1000 para virar milímetros. Então, vezes 1000 também, tá? E isso aqui eu vou dividir pelo meu momento de inércia, que é 474,04 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Aí fica tudo, ó. Esse quilonewton vai virar newton e esse metro vai virar milímetros. Então vai ter newton por milímetro, que é megapascal, tá? Isso daqui vai dar igual a 0,684 newton por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que megapascal. Então, calculamos aí 0,684. E para o negativo, a gente vai substituir de novo, ó, menos 1,5 vezes 159,7, que é esse cara aqui de cima. Lembrando, ó, tem que multiplicar por 1000 e por 1000, porque agora eu estou passando de quilonewton para newton, de metro para milímetro, e dividir pelo mesmo momento de inércia, já que é a mesma seção, tá? 474,04 vezes 10 a sexta. Como eu falei, isso aqui vai dar em newton por milímetro quadrado, né? Vai dar menos 0,505. Lembrando que aqui deu mais porque é menos com menos, mais. E aqui é só menos, então vai dar só menos mesmo, tá? E se é newton por milímetro quadrado, a gente chama isso aqui de megapascal, tá? E aí a gente passa a ter duas tensões, uma positiva e uma negativa. E agora eu consigo calcular o meu diagrama, certo? Qual vai ser o meu diagrama então? Ó? Pelo meu diagrama eu vou ter o seguinte: lá em cima, no topo, a gente viu que deu negativo. E deu exatamente menos 0,505. Enquanto que lá embaixo deu 0,684. Ok? Que é exatamente na nossa origem, né? E olha que interessante. Se deu positivo, é tração. Então, embaixo, ó, as fibras estão sendo tracionadas até a minha linha neutra, onde vai ter essa transição, né? E vai começar a comprimir as minhas fibras, até chegar no máximo de compressão, que a gente viu que é 0,505. Como o objetivo da questão era saber a tensão máxima, ó, a nossa tensão máxima vai ser uma tensão de tração, que vai ocorrer lá na nossa base, e que vai ser igual a mais 0,684 megapascais. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!